Olá, que bom ter você por aqui. Eu sou a Leilane Borges e hoje nós vamos falar sobre maternidade entre a nostalgia e a ansiedade. Fiz até um desenho para mostrar algo que eu comecei a refletir depois de muitas conversas recentes que eu tive em ambientes tanto na igreja, com mães de bebês, de crianças bem novinhas, com mães com filhos já adolescentes e também num ambiente de trabalho, conversando muito com mulheres grávidas, né, especialmente com uma pessoa que estava grávida e com outras mães, conversando com essa mãe grávida. E eu comecei a pensar, né, gente, o que está acontecendo? Então, por que que eu fiz esse desenho? Né, a gente está vivendo um momento, né? Estamos no agora. Então, ali as mães de bebês que eu conversei, as mães de adolescente e a grávida, né? Vou pegar esses três momentos. E das três pessoas, né? Das três realidades distintas, tinham ali pessoas que estavam vivendo muito a nostalgia. Então, começou uma nostalgia, nossa, acabou minha vida, agora que eu tô grávida, eu vou, não vou mais dormir, ou muita gente falando para elas, você não vai mais dormir, acabou, aproveita agora essas últimas semanas que você ainda tem a sua vida, porque depois vai mudar tudo. E também com as mães de adolescente. Ai, que nostalgia, que saudade daquela criança que eu tinha. O que que aconteceu? Quem é esse ser humano que está dando na minha casa? Sumiu, né? Tô com esse adolescente aqui que eu nem conheço, mas que saudade desse do meu bebezinho, que saudade daquela criança que eu tinha em casa. E as mães que estavam com bebezinhos, algumas já reclamando, ah, era tão bom quando era pequeno. Mas foi nessas mães que ainda estão com seu bebezinho, ai que gostoso, ai que bonitinho, mas eu morro de medo de pensar que uma hora vai chegar a adolescência, mas eu morro de medo de pensar o que que vem ali na frente. E aí voltando na grávida, a mesma coisa, poxa vida, olho lá pra frente e não sei o que que vai ser, não vou saber educar, não vou saber olhar pra frente, não sei como é que vai ser minha vida, não quero mudar minha rotina. E as mães de adolescente talvez já nem pensem no futuro, né? Estão tão presas no passado que só ficam preocupadas com o futuro. E aí, o que que eu refleti, né? Então, a gente tem a nostalgia e a ansiedade, né? Seja aí nas diversas fases da maternidade, e a gente tem o agora. Se a gente ficar muito preocupado com a nostalgia ou com a ansiedade, talvez a gente não consiga viver o agora. Porque o agora é o que nós temos, né? Esse tempo agora foi dado por Deus para que a gente faça o que a gente tem que fazer. E fiquei pensando uma série de coisas que a gente poderia aprender com isso, que a gente poderia refletir e tentar fazer diferente, né? Então, trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança, olhar para frente, mas não andar ansioso de coisa alguma, mas ser conhecido diante de Deus todas as nossas petições e confiar que a gente tem que depender realmente de Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas e não nós, né? E talvez a gente ache ali quando a gente cuida de um bebê ou quando está grávido que a gente tem algum controle. E que quando chega na adolescência, né, aquele ser humano, filho, começa a ter muitas vontades e a gente não tem mais o controle que a gente achou que tinha. Mas a verdade é que a gente nunca teve esse controle e isso começa a nos incomodar quando a gente está vivendo este momento. E aí, hoje eu estava ouvindo, assistindo um estudo sobre Tito 2, no capítulo 4. Ele está falando para mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas. E no capítulo 4 especificamente, ele fala assim: para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos. Eu falei, gente, é, a gente precisa aprender a amar. É uma coisa que a gente diz da boca para fora, né? Que a gente ama. Mas quantos exemplos aí dessas conversas que eu tive, especialmente das mães que estão um pouquinho mais desgastadas, né? Que saudade do meu bebê, que saudade da minha criança, que saudade daquele meu filho. Eu não conheço esse adolescente que tá aqui. Vou falar só de filho, né? Marido também tem um monte de coisa que a gente poderia falar, mas pensando só nos filhos, será que a gente deixa de amar? Será que a gente
tem essa desconexão, e aqui a Bíblia diz que sim, que a gente precisa aprender a amar os nossos filhos, e que por causa do evangelho que ele nos transformou, a gente precisa transformar os nossos relacionamentos e, e não simplesmente seguir aquilo que a cultura vem fazendo, né? Eu acho que o que me assustou nessas conversas, né, tanto num ambiente cristão, quanto num ambiente onde as pessoas não têm uma mesma fé, né, não utilizam a Bíblia como sua única regra de fé e prática, elas estão falando da mesma forma em relação aos filhos, né? Então, o quanto que a cultura tomou conta da gente e a gente só olha para o lado ruim de ter filho, seja aquele lado ruim que eu acho que eu não vi ainda, mas eu estou esperando que ele venha lá na frente, seja esse momento que já passou e que eu gostaria. Então, como que a gente tem que pensar, né, que temos que aprender a amar os nossos filhos? E da mesma forma, a gente não pode ter uma fórmula mágica, não tem uma fórmula mágica, a gente não é por nosso próprio esforço, não é por nossa força de vontade. Ah, eu vou aqui ter muita força de vontade, eu vou seguir e não vou ouvir mais o que ele está fazendo. Não, a gente tem que amar e tem que corrigir e tem que mostrar quando está certo, quando está errado, ensinar. Mas é importante a gente pensar que não é isso que vai resolver os nossos problemas. A gente precisa reconhecer que a gente não consegue e a gente tem que educar à luz do que é o Evangelho, à luz do amor e da graça de Deus que nos alcança. Nós temos que ter esse amor e essa graça na forma que a gente educa. Então, muitas vezes eu também escuto assim, ah, é sorte, ah, porque você não conhece o meu filho, é porque você não sabe como é que é lá em casa. Eu realmente não sei. Mas também ninguém sabe como é a minha realidade, como é a realidade dos outros. Só Deus que conhece as nossas realidades, né? Só Deus que sabe. E é por isso que todos nós dependemos do Evangelho. É só pela graça e é só com o amor, a gente amar com o mesmo amor que a gente foi amado. Se Deus nos amou a ponto de enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados e pagar o preço desse pecado lá na cruz, e por isso nós somos salvos, então nós podemos amar os nossos filhos com este mesmo amor, perdoar com este mesmo amor, não nos irarmos, não vivermos de forma egocêntrica, mas acreditar que a graça de Deus, ela também nos alcançou, ela também vai alcançar os nossos filhos. E não é uma linha certa, né? Não é uma aposta certa que a gente vai fazer. Maternidade é algo que a gente faz o melhor que a gente vai poder fazer e a gente não tem nenhuma garantia de que aquilo vai dar 100% certo. Era isso que eu queria compartilhar hoje, pensar que isso que a gente faz não é para nós mesmos. E ali no livro de Tito, né, no mesmo capítulo, quando ele dá a orientação para os homens, para as mulheres mais velhas, para os jovens, para os servos, e ele termina no capítulo 2:10 falando assim, que tudo isso que ele está orientando é para que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então, tudo isso que a gente faz, na verdade, viver o evangelho dentro de casa, é para refletir esse evangelho para fora de casa, é para mostrar para os outros aquilo que não é por mérito nosso, não é nada que tenha o meu esforço ou que tenha a minha persistência, é porque foi Deus que agiu com graça na educação dos meus filhos, na forma que Ele me capacitou para fazer isso e que eu tenho que viver agora. Graças a Deus pelo que passou, mas eu não posso me apegar ao passado e ter essa nostalgia. Confio que Deus vai cuidar do meu futuro, mas eu não posso ficar em nenhum desses extremos, pensando no que já passou ou pensando naquilo que ainda vai vir. Mas agora, né? O que que eu tenho para fazer hoje? Como é que eu posso viver essa graça hoje e depender de Deus? Que Ele nos ajude, porque não é fácil, mas pela graça nós somos capacitados e que nosso lar, a nossa família, a nossa maternidade seja um, uma ilhazinha, um reflexo aí do que é o Evangelho, um testemunho do que Deus pode fazer através da sua graça. Um abraço e até mais.